Olá, queridos, que alegria estarmos juntos hoje para a 7ª aula da Escola Bíblica Dominical, falando sobre a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, a vida e o ministério desse grande homem de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Paulo, o plantador de igrejas. Vamos orar então? Pai, somos gratos ao Senhor porque um dia o Senhor plantou uma semente no meu coração e no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Obrigado, Deus, pela igreja do Senhor nesse mundo. Obrigado, Deus, pelas orações atendidas, por aquelas que nós fazemos com convicção, Deus, de que se o Senhor ainda não respondeu, o Senhor vai responder, papai. Obrigado pelo teu Espírito, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo que nós separamos para meditar juntos na tua palavra e aprender do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então. A experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. O que é esse fator motivacional? Vamos falar um pouquinho. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu comigo, aconteceu com certeza com você. Por quê? Nós precisamos entender que o Espírito Santo ele vai nos treinando a cada dia num treino motivacional. Eu coloquei essa imagem agora de um professor de academia, uma aluna de academia. Claro que eu não quero que você se atente à imagem em si, o homem e mulher, não. Mas aquele esforço que o professor muitas vezes faz, o personal trainer faz, para que a gente consiga, vai em frente, você consegue, muito bem, vamos lá, mais um, aí outra série, vamos lá, ele vai te dando os exercícios, ele vai te acompanhando. Assim o Espírito Santo, ele vai se movendo na sua vida, ele vai ser essa mola propulsora que tira o peixinho de um aquário para outro aquário. Lembra da cena da aula anterior? Do peixinho saindo de um aquário menor para um aquário maior, onde tinha um outro peixinho. Foi isso que aconteceu com Paulo e aconteceu com tantos outros homens. Olha o que a palavra fala. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Esse versículo fala tudo para nós. Eles estavam questionando Apolo, Paulo, quem pregou para mim? Quando eu me converti, havia uma briga para saber dos irmãos quem foi que pregou para mim me converter. E eu olhava aquilo acontecendo, e o irmão discutindo, não, foi quando ele foi da minha casa, foi quando aconteceu, foi quando eu falei. E eu pensava, para que isso, gente? Porque o crescimento viria de Deus. E o crescimento de Deus veio para mim, assim como veio para você, assim como para tantos outros. Mas Apolo não deixa de ser importante porque ele é cooperador. Paulo não deixa de ser importante porque ele é cooperador. E isso Deus sabe fazer muito bem, retribuir aqueles que cooperam na obra dele. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Ele usava algumas estratégias que nós entendemos que funcionam até hoje. A oração nas casas e os pontos de pregação. Isso é muito atual. Muitas pessoas têm feito isso. O movimento de células, as reuniões em casa, pequenos grupos, orações na rua, muito disso tem funcionado e realmente o Evangelho está sendo levado às criaturas que o Senhor nos mandou fazer. E é o que Paulo fazia e deu certo. Toda a sua ousadia, coragem, confiança, precisão estavam firmadas no compromisso que ele tinha com Cristo. Qual compromisso? Qual compromisso você acha que Paulo tinha com Cristo? Pregar o Evangelho a todos debaixo da unção do Espírito Santo. A cooperação, vamos falar um pouquinho sobre isso. Nesse divino ministério fica claro, à luz do ensino do próprio Paulo, que o trabalho de plantar e semear é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é quem? É Deus. A igreja é uma comunidade visível que reflete o quê? A missão de um Deus reconciliador. É o lugar onde as pessoas devem ver o Evangelho retratado em cores vivas.
Nós somos essa carta, não escrita com tinta, mas com sangue. O sangue de Jesus é que escreveu a nossa nova história. Nós somos uma carta viva aonde nós vamos. Somente uma igreja ativa na missão pode dar razão adequada para a necessidade de reconciliação, que o mundo está pedindo aos brados sem ter consciência disso. A nossa juventude, por exemplo, a falta de referência, a falta de liderança, muitas vezes, do povo de Deus, tem trazido o povo, porque a falta de conhecimento é que faz o povo perecer. O mundo está sofrendo, a criação geme aguardando a volta do Senhor. E nós não podemos ficar assim. Precisamos crer, precisamos pregar o Evangelho, anunciar as boas novas e viver uma novidade de vida sempre, a cada dia. Toda estratégia de um plantador de igrejas deve levar em conta as Sagradas Escrituras, ou seja, a base precisa ser a palavra. Nelas, vemos que a igreja é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Olha esse versículo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Reconciliação. Vamos falar um pouquinho sobre Antioquia, que é onde começou mesmo esse impulso que o apóstolo Paulo. Foi o ponto de partida junto com Barnabé para as viagens de Paulo. A primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem para Roma. Nós não temos tempo de entrar nas cidades, nos nomes das cidades. Não temos tempo hábil para poder mostrar para vocês essas viagens. Depois eu te aconselho a ler o livro de Atos para você poder acompanhar os detalhes. Mas foi ali em Antioquia, naquela cidade, aonde? Como? Através da imposição de mãos dos irmãos, através de oração e através de jejum. Não foi uma coisa que começou da noite para o dia ou sem nenhum sentido. Algo estava acontecendo, o mover do Espírito Santo. Lembra da aula passada? Há muitos desafios no trabalho de evangelização e na implantação de igrejas. Uns recebem a palavra, outros rejeitam, outros ainda zombam e combatem. As perseguições que o apóstolo sofreu, todas foram baseadas nisso, nessa perseguição, nesse combate, nessa zombaria de tudo. Em suas viagens, muitas cidades foram alcançadas e inúmeras igrejas plantadas graças ao Espírito Santo e ao ímpeto do apóstolo, que ampliavam a visão daquele homem escolhido por Deus. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. A conclusão, queridos. Muitos episódios na vida do apóstolo aumentaram sua visão para expandir a igreja e cumprir seu chamado por todas as partes. Ou seja, tudo o que aconteceu redundou em glória para o reino de Deus através da vida do apóstolo Paulo. E eu creio, com certeza, na sua vida também, as experiências que você teve, tudo que você passou até hoje, foi para que o Senhor fosse glorificado na sua vida. Muitos precisam cumprir o chamado de plantadores de igrejas. Devem ser pessoas que amem proclamar o Evangelho e glorificar a Deus através da fé e fidelidade ao Senhor. E para a gente encerrar, eu quero deixar esse versículo, Paulo falando sobre algo muito importante. Ele não plantava aonde já havia. Ele não buscava pessoas aonde já havia sido pregado o Evangelho. Olha o que ele fala. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Romanos 15, nós falamos 18, 19, 20 e 21. Amém, queridos? Lembra na aula passada quando Paulo fala nada decidi saber entre vós a não ser Jesus Cristo crucificado? Ele agora fala de novo, algo parecido. Eu quero falar para vocês apenas daquilo que eu vivi.
Por isso o nosso testemunho é tão importante. Por isso Paulo e você, cheios do Espírito Santo, eu cheio do Espírito Santo, somos importantes na evangelização do reino, para que Deus possa realmente nos usar. Que você seja mesmo homem e mulher cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Que essa aula sirva para você, para despertar dentro de você e plantar igrejas, plantar esperança, plantar uma palavra de bênção na vida das pessoas. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.